Você já percebeu como ela parecia fascinada por você no começo e de repente sumiu? Um dia te elogiava, no outro mal respondia suas mensagens. A maioria dos homens entra nesse ciclo sem perceber. Quanto mais insistem, mais o interesse dela evapora. E é nesse ponto que muitos perdem o controle, não dela, mas de si mesmos. O problema não é a rejeição em si, é o que ela revela. Falta de propósito, falta de autocontrole e, acima de tudo, a necessidade constante de validação. O homem que busca ser aceito o tempo todo esquece que o poder está em ser escasso. Na filosofia estoica, o domínio sobre as emoções é o verdadeiro domínio sobre o mundo, e isso inclui o mundo feminino. Pense em personagens como Maximus, de Gladiador, ou em Thomas Shelby, de Peaky Blinders. Eles não imploram, não correm atrás, e ainda assim são seguidos, admirados e desejados. Por quê? Porque a ausência deles cria valor percebido. O silêncio deles é mais sedutor do que 1000 palavras desesperadas. O homem que aprende a parar de insistir descobre algo brutalmente simples. O poder está no controle. Quando você se afasta, você desperta a escassez. Quando ela sente que perdeu seu foco, começa a lutar para reconquistá-lo. E é aí que o jogo muda, não por manipulação, mas por equilíbrio. Esse vídeo é um convite para entender as 5 razões psicológicas que fazem uma mulher voltar quando você para de insistir. Não é sobre truques, é sobre mentalidade. É sobre se tornar um homem que lidera a própria vida, com propósito, calma e presença. Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E comenta aqui embaixo com uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, eu lidero minha vida. Quando você está sempre disponível, o seu valor desaba. Simples assim. É a lei da escassez, a mesma que move o mercado, o desejo e o amor. Quando algo é fácil de ter, o cérebro humano automaticamente o considera menos valioso. E é por isso que insistir demais destrói o mistério, mata a curiosidade e faz com que ela o veja como um prêmio já ganho. O homem estoico entende que presença demais é como perfume em excesso. Em vez de atrair, sufoca. A escassez cria tensão. Quando você se torna mais seletivo com sua atenção, mais cuidadoso com suas palavras e mais calmo com o tempo dela, algo muda. Ela sente. A ausência desperta o instinto de caça que vive até nas mulheres mais racionais. Elas começam a se perguntar: o que ele anda fazendo? Por que ele não me procura mais? E nesse silêncio, você planta a semente da valorização. O que era banal vira raro, o que era garantido vira desejo. Mas o erro da maioria é confundir escassez com indiferença. Não é sobre ignorar, é sobre equilibrar. O homem que some por raiva mostra fraqueza. O que se afasta com propósito mostra controle. A diferença está na energia. Um busca atenção, o outro transmite paz. E paz é magnética. Quando um homem domina o próprio impulso, ele mostra força. E a força silenciosa sempre vence o barulho da carência. Lembre-se, o valor percebido nasce do contraste. Se tudo é previsível, nada surpreende. O homem que sabe dosar presença e ausência transforma simples gestos em momentos de impacto. Um olhar, uma pausa, um silêncio no meio da conversa. Tudo ganha peso quando não é constante. Isso é psicologia pura. O cérebro associa raridade à importância. É nesse ponto que o jogo muda. Quando você entende que o tempo e a atenção são moedas de alto valor, começa a investir com sabedoria. Você não responde por impulso, não se explica demais, não corre atrás da validação. E paradoxalmente, é quando você deixa de tentar provar seu valor que ela finalmente começa a percebê-lo. A escassez é o espelho da autoconfiança. O homem que não teme perder é o homem que nunca precisa mendigar amor. É aqui que o caminho estoico se manifesta. Domínio de si, clareza no propósito e desapego do resultado. Quando você vive assim, ela não volta apenas porque sentiu falta.
porque sentiu respeito. Quando o homem para de insistir, algo muda no tabuleiro emocional. A mulher, acostumada a ter o controle da situação, sabendo que ele está ali, disponível, esperando uma resposta, sente um vazio. É como se o jogo perdesse sentido. A ausência repentina quebra o padrão. E o cérebro dela, que antes estava no modo segurança, entra no modo incerteza. E a incerteza é combustível para o desejo. É nessa virada que ocorre a inversão de papéis. O homem que antes buscava passa a ser o procurado. Ela começa a testar, enviar mensagens sutis, cutucar, só para medir se ainda tem poder sobre ele. Mas o homem que domina o controle interno não reage. Observa. Ele não joga para vencer o outro, mas para manter o próprio eixo. E essa estabilidade, em meio à tempestade emocional dela, é o que a desarma completamente. A mulher sente quando o homem não depende mais da validação dela. Ela nota no olhar, nas respostas curtas, na calma. Isso fere o ego e, ao mesmo tempo, o instiga. O que antes era garantido agora é incerto. O que era fácil agora é escasso. A sensação de perda ativa o instinto de reconquista e ela começa a competir novamente, não com outras mulheres, mas com a versão dela que já teve você. Mas atenção, essa inversão só acontece de forma genuína quando há verdade. Se o afastamento for joguinho, ela percebe. O valor percebido nasce da autenticidade. O homem que se afasta por orgulho ainda está preso ao ciclo da necessidade. O que se afasta por crescimento transmite algo mais forte: propósito. E propósito é o que realmente encanta. No momento em que ela perde o controle, o poder muda de mãos. Mas o homem estoico não abusa disso. Ele entende que o controle não é para dominar o outro, é para dominar a si mesmo. Ele não busca provar que é melhor, apenas mostra que não precisa de ninguém para ser completo. E essa independência é o ponto mais alto da sedução. A inversão de papéis revela uma verdade profunda. Quem menos precisa é quem mais atrai. Quando você solta, o universo responde. Quando você para de insistir, ela começa a pensar, sonhar, lembrar e agir. É nessa hora que a ausência vira presença e o silêncio que antes era distância se torna o som mais provocante de todos. O ser humano não sente falta da pessoa em si, sente falta da sensação que aquela pessoa despertava. E quando você desaparece, o cérebro feminino, que é profundamente emocional, começa a reescrever a história. As lembranças ruins vão perdendo força e as boas ganham destaque. É o poder da memória seletiva. Ela apaga as discussões, os incômodos, as falhas e guarda apenas os momentos de prazer e conexão. E é justamente aí que nasce a idealização. A ausência age como um filtro psicológico. Quanto mais o tempo passa, mais o cérebro romantiza o que foi perdido. Ela não se lembra do motivo da distância com a mesma intensidade. O que fica é o vazio da presença que antes era constante. É como quando você ouve uma música que marcou um relacionamento. A mente automaticamente reconstrói o que havia de melhor. E quando isso acontece, o desejo retorna com força. Não pelo presente, mas pela memória do passado. Essa idealização é perigosa e poderosa. Ela cria uma imagem do homem que você poderia ser, não necessariamente do homem que você foi. E é por isso que o afastamento, quando feito com controle, redefine o valor percebido. Ela começa a comparar o que sente com o que tem agora. E na comparação, o que era comum vira único. É o paradoxo da escassez. Só quando você some é que ela percebe o quanto você fazia falta. O homem estoico entende esse fenômeno e o usa de forma sábia. Ele não busca alimentar a idealização com indiretas ou provocações, mas se mantém centrado, evoluindo em silêncio. A melhor estratégia é o progresso visível, sem alarde. Ela vai ver, ouvir ou sentir que você está melhor. E
E essa percepção desperta algo primal, a vontade de estar novamente ao lado de quem ela mesma rejeitou. O grande erro é tentar apressar esse processo. Quando você força um reencontro, quebra o ciclo natural da idealização. O tempo e a distância precisam trabalhar a seu favor. É como deixar o vinho envelhecer. Se abrir cedo demais, perde o sabor. O mesmo vale para o desejo. Ele precisa de ausência para se maturar. Quando a lembrança boa supera a má, o jogo está ganho. Nesse ponto, ela começa a te enxergar não como o homem insistente que buscava atenção, mas como o homem raro que soube sair com dignidade. E dignidade é o que transforma arrependimento em atração. É aqui que o passado se torna um gatilho para o presente. E o que era fim se transforma em recomeço. Quando uma mulher percebe que você realmente seguiu em frente, algo muda dentro dela. É como se o roteiro invertesse completamente. A segurança que ela sentia por saber que você ainda estava por perto se transforma em ansiedade. E essa ansiedade nasce do medo de perder. Não qualquer homem, mas um homem de alto valor. O medo é um dos gatilhos mais poderosos do comportamento humano. E quando você mostra desapego genuíno, ativa esse instinto primal de escassez. A escassez aqui não é ausência física apenas, é emocional. É perceber que aquele homem que antes a procurava agora está em paz, crescendo, rindo, vivendo com propósito. Isso desestabiliza, porque no fundo toda mulher respeita um homem que tem direção, que segue o próprio caminho, sem precisar provar nada a ninguém. É um tipo de energia que inspira confiança e atrai naturalmente. O medo de perder você se mistura com a curiosidade e a comparação. Será que ele conheceu alguém? Será que ele me esqueceu? Como ele conseguiu ficar tão bem? Essas perguntas corroem mais do que qualquer ausência de mensagem. É aí que o valor percebido se multiplica. O homem que não implora se torna referência. E quando ela percebe que talvez o tenha perdido para sempre, o desejo volta com uma força que o tempo não apaga. Mas há uma diferença entre ser um homem de alto valor e bancar um personagem. O primeiro é autêntico, o segundo é teatral. O verdadeiro homem de propósito não finge estar bem, ele está. Ele trabalha, treina, estuda, constrói. Ele não se desconecta da emoção, mas também não é escravo dela. E isso é puro controle estoico. Saber que não se pode dominar o mundo externo, apenas as próprias reações. Quando ela percebe essa força silenciosa, o medo vira respeito. E respeito é a base da atração madura. Não se trata mais de paixão impulsiva, mas de admiração. O homem que não precisa é o homem que conquista sem esforço. Ele inspira sem tentar. E quando ela sente isso, começa a lutar para reconquistar o espaço que ela mesma deixou vazio. É nessa fase que o jogo psicológico se consolida. O homem que antes buscava validação, agora se tornou a própria validação. O foco mudou de ser aceito para ser inteiro. E quando um homem alcança essa integridade, o medo de perdê-lo é inevitável. Porque o que é raro, o que é autêntico, o que é calmo e firme, não se encontra duas vezes. No fundo, todos nós buscamos validação, homens e mulheres. Mas há uma diferença crucial. Enquanto o homem costuma buscar aprovação, a mulher busca confirmação de poder. Quando você insistia, ela tinha essa validação garantida. Você era o espelho do valor dela. E quando esse espelho se quebra, quando você some, se cala, se recompõe, nasce um vazio que a mente dela tenta preencher. É nesse espaço que surge a necessidade de reconquista. A mulher quer sentir que ainda tem poder sobre aquele que um dia a desejou. É o ego pedindo socorro. E quanto mais ela percebe que perdeu essa influência, mais sente vontade de testá-la de novo. Às vezes, isso aparece em forma de mensagem casual, curtida em rede social, comentário sutil, mas o objetivo é o mesmo: verificar se ainda há controle. E quando
você não reage com carência, mas com calma e controle, a balança muda novamente. Nesse momento, a validação muda de endereço. Agora é ela quem precisa sentir que ainda tem espaço no seu mundo. E o que mais a confunde é perceber que você não a trata com rancor, nem com desejo excessivo. Você simplesmente segue. Essa leveza, essa ausência de expectativa é o golpe mais elegante que existe, porque mostra evolução, e evolução é irresistível. O valor percebido cresce exponencialmente quando você se torna aquilo que ela duvidava que você seria. Um homem focado, sereno, de propósito. Ela começa a enxergar que sua validação já não depende dela, mas do próprio caminho que você trilha. E isso desperta respeito, curiosidade e, inevitavelmente, saudade. Você se torna uma referência, não um lembrete de erro. Mas o homem estoico não busca vingança emocional. Ele entende que o verdadeiro poder está no domínio interno. A escassez dele é natural, não fabricada. Ele não se afasta para ser desejado. Se afasta porque aprendeu a valorizar o próprio tempo e energia. E essa atitude, essa independência, é o que desperta nela o impulso de reconquista. Porque o ser humano, no fundo, sempre deseja aquilo que já não controla. No final, a validação se inverte. Ela, que antes media o próprio valor pela sua atenção, agora mede pelo seu silêncio. E você, que antes buscava ser escolhido, agora escolhe, não por orgulho, mas por consciência. Porque o homem que lidera a si mesmo já entendeu. Quem vive para provar algo a alguém, perde. Quem vive em paz com o próprio propósito, vence em qualquer jogo, inclusive no amor. No fim das contas, tudo o que falamos aqui não é apenas sobre mulheres, é sobre você, sobre o homem que está por trás do desejo, da dor e da vontade de ser melhor. A insistência nasce do medo, o controle nasce da consciência, e o homem que entende isso não joga mais para ganhar atenção, ele vive para ganhar propósito. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que os outros sentem, apenas o que fazemos com o que sentimos. A mulher pode se afastar, mudar, sumir, mas o seu poder permanece intacto se você mantiver o domínio sobre si. A verdadeira vitória não é trazê-la de volta, mas se tornar o tipo de homem que não precisa que ela volte para se sentir completo. Pense bem, o que seria da atração sem a ausência? Do valor sem a escassez? Do amor sem o controle? Tudo na natureza segue esse equilíbrio. O sol aquece porque se afasta. O som encanta porque o silêncio o antecede. Assim também é o jogo emocional. O desejo existe porque há distância e o respeito nasce quando há limites. Então, antes de buscar respostas sobre por que ela foi, pergunte-se: o que eu fiz de mim desde que ela se foi? Essa é a pergunta que transforma dor em disciplina, rejeição em renascimento. E é exatamente nesse ponto que o homem comum se perde e o homem de propósito se constrói. Se esse vídeo fez você refletir, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que precisa acordar. A transformação começa quando você decide parar de correr atrás e começa a correr para dentro. Agora me diga nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida? Qual dessas frases define o seu momento